iniciou-se naquela época, porque havia duas grandes festas importantíssimas: a Páscoa, no tempo do Êxodo, que representava a saída do povo do Egito, e quando Jesus também constituiu a Santa Ceia com os seus discípulos. Os pães asmos entre o povo era essa festa da Páscoa. A ceia celebrada com Cristo é o que nós celebramos hoje. O texto que nós lemos é bem claro, que quando o Senhor fala para Moisés e Arão, sacerdotes daquela época, sacerdotes da casa do Senhor, que estavam consagrando a sua vida pelo povo, e Deus lhe dissera: fala para a congregação, fala para o povo. Claro que toda essa cerimônia da Páscoa, da comemoração da saída do Egito, era comemorado com algo importantíssimo, com um cordeiro ou com uma ovelha. Mas esse cordeiro, na qual Moisés estava falando, dantes já representando Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi imaculado por nós, porque a Bíblia por várias vezes faz menção sobre o Cordeiro de Deus. Só o livro de Apocalipse, por 28 vezes, é dito Jesus como Cordeiro, é tido Jesus como Cordeiro de Deus. Mas quando Moisés e Arão colocam diante do povo sobre essa palavra que o Senhor os fala, dizendo que cada família deveria sacrificar um cordeiro, cada família segundo o número que estava na sua casa. Porém, se sua família fosse pequena, chamasse o vizinho, compartilhasse. Mais interessante que esse cordeiro é tão mencionado, porque a Bíblia diz que as coisas futuras é a sombra das coisas passadas. Aqui já estava fazendo memória ao Cristo. E esse cordeiro tem tudo quanto também fala de Jesus, porque a Bíblia diz que esse cordeiro tinha que ser um cordeiro, mas o cordeiro de um ano, um cordeiro sem mancha, sem mácula. Assim também era o nosso Cristo, sem mancha e sem mácula, porque nele não se encontrou uma palavra tola em sua boca, nele não se encontrou pecado, aleluia. Mas a Bíblia deixa bem claro o texto, aleluia, que esse cordeiro, o cabrito, que será imaculado, sem mancha, tendo um ano, e seriam guardados para o 14º dia. E a Bíblia diz que aquele sangue era aspergido, colocado, aleluia, sobre os umbrais da porta. Sabe por quê? Para selar aquela casa, para representar que havia algo sido sacrificado, aleluia, para que o espírito da morte não passasse sobre os primogênitos também naquela época, como aconteceu no Egito, aleluia. A casa que tinha o sangue do cordeiro. Aí eu entendo que hoje nós que temos o sangue não sobre os umbrais, mas sobre a nossa vida, porque por esse sangue nós fomos comprados, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Glória a Deus. Tudo que outrora foi sacrificado e revelado na palavra estava se cumprindo no Novo Testamento. Mas o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que eles haviam de sacrificar o cordeiro, depois assar a sua carne e comer. E a Bíblia diz que a sua carne foi rasgada entre nós, aleluia. E o Senhor disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo no reino dos céus, aleluia. O que estava acontecendo no Êxodo era algo prefigurado para os dias futuros da nossa vida, e isso já aconteceu. E hoje nós vamos comer da carne e beber do sangue do cordeiro, para termos parte com ele no reino dos céus. É a sua palavra. Mas eu acho interessante, porque o mesmo livro de Êxodo, capítulo 29 e o versículo 39 disse: e eles ofereceriam o cordeiro, um sacrifício, um pela manhã e outro pela tarde, aleluia. Todos os momentos eles estariam sacrificando ao amanhecer do dia e ao
no final do dia, sabe o que eu falo? Lembro dessa palavra, dizendo: faça memória do Cordeiro todos os dias, ao amanhecer e ao anoitecer, porque de nós cuida o Cordeiro do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Toda a Bíblia que nós sonhamos e discorremos dentro desses 66 capítulos, dentro desses 31.831 versículos, desses 1.139 versículos, aleluia, capítulos, nós ouvimos falar sobre o Cordeiro de Deus. Não só oferecendo um cordeiro de manhã e outra tarde, mas havemos promessas sobre o Cordeiro de Deus, porque o profeta Isaías, como já aqui antes dito, no capítulo 53, versículo 4 e o versículo 5, diz que ele foi morto pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, carregou sobre a cruz do Calvário. Nós reputamos como aflito e como ferido de Deus, mas a Bíblia diz que sobre os seus ombros ele carregou o nosso castigo, as nossas dores, aleluia. Mas no versículo 7, de Isaías, ele vai declarar que ele foi oprimido, e como cordeiro, aleluia, mudo para o matadouro, foi levado como ovelha aos seus tosquinadores e não abriu a boca. Glória a Deus. Cristo, ele fez o maior sacrifício pela nossa vida. Cristo, ele derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Lembramos que o cordeiro expiatório, como o livro de Êxodo revela que Cristo foi um cordeiro expiatório para a nossa vida. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Esse cordeiro foi imolado num propósito redentor para com a nossa vida, porque a Bíblia faz menção disso. E esse cordeiro sendo imolado foi o cordeiro que nos libertou do pecado, que nos livrou da escravidão do pecado. Sabe por quê? Porque João, quando descreve o Evangelho, no capítulo 1, e o versículo 29 e o versículo 36, ele disse: quando Jesus está diante de João para ser batizado, e depois que ele é batizado, João declara algo que está aqui escrito, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João declara de novo o versículo 36: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então exalte e glorifica a Deus, porque o Cordeiro Cristo foi imolado num propósito de nos remir, de nos libertar, aleluia, da condenação, do sacrifício que estávamos condenados diante, aleluia, do Senhor. Mas ele, por sua misericórdia, se entregou por amor à nossa vida, como disse Romanos capítulo 5 e versículo 8. E Deus provou o seu amor para conosco, entregando o seu Filho amado pela nossa vida, sendo nós ainda pecadores, aleluia. Houve o sacrifício de um cordeiro, aleluia, porque outrora, no Antigo Testamento, para se haver perdão dos pecados, matava-se um novilho, matava-se um cordeiro, pegava o sangue, aspergia sobre a multidão, ou seja, jogava sobre a multidão, para a representação do pecado, do perdão do pecado. Mas a Bíblia diz que somente um sacrifício hoje, o de Cristo, uma única vez, feita na cruz do Calvário, aleluia, para nos libertar de todos os nossos pecados e nos perdoar de todo o nosso pecado, aleluia. Somente um sacrifício. Outrora fazia-se anualmente, havia esse cordeiro sendo sacrificado. Hoje, somente o sacrifício do Cordeiro Cristo é válido sobre toda a face da terra. Glória a Deus. Louvamos por isso. Pedro declara: se pelo sangue de animais aspergido sobre o povo trazia a libertação do perdão e do pecado do povo, quanto mais o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, quanto mais o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que não só trouxe o perdão, mas a redenção. Sabe por quê? Porque Paulo é bem claro, quando enfatiza na primeira carta aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 18, quando o cordeiro estava sendo sacrificado, estava Deus em Cristo Jesus nos reconciliando, Deus, através do seu sacrifício. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Estava Deus nos reconciliando com Cristo. Oh, glória a Deus, você não está
está mais perdido. O sacrifício te comprou, o sacrifício te lavou, o sacrifício do Cordeiro te remiu, aleluia, te justificou. Bendito é o nome do Senhor. Aí eu lembro, segundo a palavra de Deus, quando Pedro escreve na primeira carta, no capítulo 1, versículo 18, versículo 19, aleluia, vocês não foram comprados com algo corruptível, nem com ouro, nem com prata, mas foram libertos da vossa vã tradição que era dada pelos vossos pais, mas foste comprado com sangue precioso de Cristo, como um cordeiro imaculado e sem mancha e incontaminado. Bendito é o nome do Senhor. Fomos comprados não com algo corruptível, mas com algo incorruptível, com o sangue do Cordeiro. Fomos resgatados da vossa vã maneira de viver. Não vivemos mais nós por causa do sacrifício, mas Cristo é quem vive em nós. Como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas se vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. O sacrifício do Cordeiro é válido ainda hoje sobre a nossa vida. O sacrifício do Cordeiro nos comprou pelo preço, aleluia, um preço de sangue. Por isso que o profeta Isaías vai dizer: vinde e comprai, mas comprai sem dinheiro, porque de graça ele vos deixa a vossa vida em sacrifício. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nós não pagamos nada, pelo contrário, ele que pagou o preço na cruz do Calvário por amor das nossas vidas. Nós temos mais do que ser grato. Nós temos mais do que engrandecer o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele não olhou para o nosso pecado. Ele simplesmente fez o sacrifício. Ele se doou por nós, para que houvesse uma remissão das nossas vidas diante do sacrifício do Cordeiro. O Cristo que estava sendo revelado diante deste ato de Páscoa no Êxodo era o Cristo que fez o mesmo ato lá na cruz do Calvário. Aleluia! Mas eu entendo que quando o Cordeiro foi sacrificado, Cristo estava revelando a graça. É uma graça, aleluia, que abraça o que nós não abraçamos, que abraça os desfavorecidos. Aleluia! A graça que alcança o pecador. Aleluia! Porque diante dele, ao seu lado e do lado do outro, estavam homens corruptos, pecadores, ladrões. Aleluia! Mas que quando se arrependeram, encontraram a graça do Cordeiro. Que quando se arrependeu, naquele momento entrou no paraíso por causa do sacrifício do Cordeiro. Ei, há uma esperança no Cordeiro. Ei, há um sangue derramado pelo Cordeiro. Ei, há um preço pago pelo Cordeiro, Cristo Jesus. E o livro de Apocalipse diz que desde a fundação dos séculos o Cordeiro foi imolado por nós. Por isso que a promessa de Gênesis 3:15 estava lá, que nasceria um da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, o Cordeiro. Aí eu lembro que quando o Cordeiro foi sacrificado, eu lembro que Paulo disse no capítulo 15, aleluia, e o versículo 55, morte, onde está o teu aguilhão? Morte, onde está a tua vitória? Tragado foi pelo Cordeiro de Deus. Ele triunfou pelo seu sacrifício. Ele venceu a morte pelo sacrifício. Aleluia. Por isso que Paulo disse: o viver é ganho, mas o morrer é lucro. O viver é ganho, mas o morrer é lucro. Porque ele disse: se morrermos, morremos com ele. Se vivemos, vivemos para ele. Bendito é o Senhor diante do seu sacrifício. Oh, louvado seja o Senhor. Tenhamos isso, irmãos, a nossa memória. O sacrifício do Cordeiro revela resgate. O sacrifício do Cordeiro revela aliança. O sacrifício do Cordeiro revela redenção. Ei, o sacrifício do Cordeiro não era o fim, aleluia, de uma trajetória. Era um fim
para muitos da nação, mas para aqueles que criam, que passavam diante da cruz, no momento do sacrifício do Cordeiro, dizia: ele verdadeiramente era o Cristo, ele verdadeiramente era o Cristo, porque o seu sacrifício como Cordeiro denotava o que ele era: Rei dos judeus e Senhor dos senhores. Aleluia! Porque muitos, entre eles, tais grande como Nicodemos, declarou isso, dizendo: ele verdadeiramente era o Cristo, o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós nos alegramos, nós fazemos memória e menção desse sacrifício nos dias de Santa Ceia. Como se pudéssemos ceiar todos os dias, mas a Bíblia diz que nós fomos batizados no só batismo, no só Espírito. Mas o Senhor diz, aleluia, quando ceiava com o seu discípulo: vocês ceiarão comigo naquele dia, com o verdadeiro fruto da vide. Aleluia, porque, amados, ele vai nos servir naquele dia do banquete. É ele que vai distribuir a ceia no banquete. A mesa vai estar repleta dos santos, dos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, vestidos com vestes brancas. Aleluia, porque ele diz no livro de Apocalipse que o sacrifício do Cordeiro revestiu, limpou as nossas vestes e tornou pura e branca. Aleluia, para aquele grande dia nas bodas do Cordeiro. Aleluia, pare para refletir um pouco. Se alegramos em servir ao outro a ceia do Senhor, quanto mais o nosso Cristo, quanto mais o nosso Senhor. Aleluia, que estará naquele dia, naquele banquete, dizendo: filho, eu cumpro convosco a minha palavra. Hoje comerão do fruto da vide, beberão, aleluia, do fruto da vide, aleluia. Ele nos servirá naquele grande dia. É Ele que vai nos servir. Pensai numa tal alegria, gozo imensurável aos nossos corações. Mas ele disse: apresentai-vos diante dele, irrepreensíveis diante do Senhor. Aleluia, mantendo as vossas vestes brancas, puras diante do Senhor. Vale a pena sacrificar também, igreja. Não morremos na cruz, aleluia, mas carregamos a nossa cruz, porque essa obra era dele, a redenção era dele, mas o presente era para nós. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então glorificamos e exaltamos o Senhor, porque muitos serão alcançados pelo sacrifício. Muitos serão alcançados e reconhecerão o sacrifício do Cordeiro de Deus naquele grande dia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos celebrar a ceia do Senhor Jesus Cristo. Estou aí fazendo a leitura oficial da ceia. Glória a Deus. Logo após nós vamos estar orando, consagrando pão e o suco de uva, que vão representar o corpo e o sangue do Cordeiro. Aleluia. Para com a nossa vida. Vamos ler Carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e diante. Aleluia. Vamos encontrando e ficando de pé, irmãos. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23 a seguir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Nos diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto,
Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. Amém. Glória a Deus. Pastor Daí e Evangelista Paulo, peguem por favor o pão e vinho, suco. Vamos orar, consagrando ao Senhor. Um pega o pão e outro pega, por gentileza. Vamos orar, a igreja estenda suas mãos para cá. Vamos estar orando, consagrando para cada um, orando e consagrando ao Senhor, em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, Pai, neste momento nós vamos apresentar a Ti estes alimentos, o pão e esse suco de uva. O pão na qual vai representar o Teu corpo, que foi moído, Senhor, sobre a cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. E esse suco que vai representar o Teu sangue, que foi derramado por redenção das nossas vidas. Pai, nós consagramos a Ti. Senhor, eu sei que neste momento eles são alimentos, mas vamos simbolizar agora, Senhor, e ao ingerirmos este alimento, possamos sentir, Senhor, com maior ímpeto e impacto a Tua presença. Nós consagramos a Ti, Pai, e possamos ter saúde no corpo, na alma e no espírito. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os diáconos, que a camisa para o Fran levar, em nome de Jesus. Amado, coloca um hino aí da harpa sobre a Santa Ceia. Enquanto os irmãos vão servindo, aleluia, o pão e o vinho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abençoa, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória. 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavado com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Abençoa, Deus. Aleluia. Glória, Ô, glória. Santo de Israel, meu Deus. Aleluia. Todos receberam, irmãos? Amém? Falta alguém? Ainda? Amém? Todos receberam? Amém?
Nos diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podeis comer o pão. Glorificado és tu, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Podeis tomar, irmãos. O soberano Deus, Pai, muito obrigado por este momento. Senhor, que estamos celebrando, Senhor, o dia da tua morte, estamos trazendo a memória do teu sacrifício. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa obra tão maravilhosa, por esse sacrifício. Nos ensina também, Senhor, pagar o sacrifício, Senhor, de cruz, por amor aos nossos irmãos. Senhor, eu te louvo, porque pelo teu sacrifício nós fomos resgatados. Eu te louvo, porque pelo teu sacrifício nós fomos lavados, comprados e remidos pelo sangue de Marchélia, Mancholia, Malaito, Comeneque. Oh, Espírito Santo, Jesus, nós nos alegramos na tua presença. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou o alto preço. O que seria da nossa vida sem o teu sacrifício? Fomos alcançados, Senhor, aleluia, porque tu se esvaziou de toda a tua glória e se fez carne e habitou entre nós, dando a tua vida, pagando um preço de morte, de cruz, derramando o teu sangue. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Ajuda aí, os avisos aqui no fim. Não, Deus. Também, meus queridos e amados irmãos, na terça-feira nós temos nosso culto de ensino da palavra do Senhor. E às terça-feiras nós estamos agora trazendo a continuação dos estudos da Escola Bíblica Dominical, para que nós possamos atualizar as nossas lições. Na quinta-feira próxima, o quarto dia da campanha 7 mergulhos de Naamã. Quinta-feira, o culto da vitória. Queremos lembrar a todos que o culto da vitória é um culto onde nós viemos para agradecer a Deus pela sua bondade. Viemos aqui para podermos apresentar a Deus a nossa gratidão por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e apresentarmos a Ele as nossas causas, aquilo que nós necessitamos. E temos a certeza que através da nossa fé o Senhor honrará cada um daqueles que comparecerem. E estamos nesta campanha, os 7 mergulhos de Naamã, e temos a certeza que conforme a palavra liberada no altar e conforme a fé daqueles que crerem, alcançarão o milagre da parte de Deus. Lembrando a todos que no próximo sábado, dia 25, nós teremos um culto evangelístico às 17 horas, ali no CAC. Aleluia. Glória a Deus. Estaremos passando o endereço. Nossa irmã Andréia, o endereço. Avenida José Maria Sólido, portão 725, vai ser no térreo do CAC.
entenderam? Ali estaremos para adorar a Deus, culto evangelístico. Domingo pela manhã, consagração às 8 horas da manhã. Às 9 horas, escola bíblica dominical. E às 18 horas e 30 minutos, culto de missões. Glória a Deus. Estará conosco Aleluia. o pastor Arthur Carneirani ministrando a palavra do Senhor. Na quinta-feira estará conosco aqui o nosso irmão Pedro, ali de Morungaba. Quinta-feira próxima, nosso irmão Pedro estará ministrando a palavra do Senhor. No domingo, às 18h30, o pastor Arthur Carneirani estará aqui ministrando a palavra do Senhor, e temos a certeza que Deus mais uma vez visitará o seu povo, pois nós estamos a cada dia mais necessitando de um avivamento em nossas vidas, e temos a certeza que a partir do momento que nós nos colocamos na presença do Senhor com disposição, com propósito, com objetivo, de se enchermos do Espírito Santo, de se enchermos do poder de Deus, Ele tem interferido em nossas vidas com bênçãos. Deus, Ele tem agido em nossas vidas, concedendo aquilo que nós necessitamos. Não é preciso nós corrermos de um lado para outro em busca de milagres, em busca de profecias, em busca de sinais, porque a palavra do Senhor nos diz que estes sinais seguirão aqueles que crerem. A palavra do Senhor nos diz que nós não precisamos ir em busca dos sinais, mas os sinais nos seguirão a partir do momento em que nós cremos. Então, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, com nossa fé em ação, o Senhor derrama sobre nossas vidas a sua bênção e a sua vitória. Amém? Vamos nesse momento orar a Deus, agradecendo a Ele por esses momentos aqui passados. Senhor Deus Altíssimo e Eterno, elevamos a Ti, Senhor, a nossa voz em oração neste momento, ó Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais um culto de ceia, ó Deus, aonde, Senhor, podemos participar nesta noite do Teu corpo e do Teu sangue. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos em Tua casa nesta noite, oferecendo a Ti a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor a Ti, Senhor. Continue, Senhor, derramando as Tuas bênçãos sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja. Continue, Senhor, abençoando cada família que aqui se encontra. Senhor querido, eterno e poderoso, que a Tua bênção, Senhor, possa alcançar cada irmão internauta, Senhor, cada um, Senhor, aonde a Tua palavra chegar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa agir, que o Teu Espírito Santo possa transformar, que o Teu Espírito Santo possa curar, libertar. Senhor amado, eterno e poderoso, continue, Senhor, derramando as Tuas bênçãos, a Tua graça sobre a vida da Tua igreja, livrando, Senhor, da fúria maligna, livrando, Senhor, de todo ataque satânico. Senhor amado, eterno e poderoso, venha proteger a Tua igreja, o Teu povo, nos dando, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de vitória, nos fazendo, Senhor, a cada dia, a cada momento, Senhor, nos tornarmos adoradores por excelência. Assim, Senhor, neste momento eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém, Jesus. Glória. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.